Sejam muito bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indoor. Você agora que está nos ouvindo no Spotify ou no seu tocador preferido, ou nos vendo pelo YouTube, quem está nos vendo com lindas camisetas aqui, eu e a Paulinha. Resolvemos fazer o podcast totalmente de preto hoje. Não é luto por ninguém, gente, pelo contrário. É só para mostrar que quem quiser essas lindas camisetas, e se você está ouvindo esse podcast, corre lá no YouTube, no Universo do Ciclismo Indoor, para ver quais são as camisetas que a gente está usando. E, vamos fazer o seguinte, né, amor? Nos próximos a gente grava com as camisetas diferentes que a gente tem para as pessoas usarem, né? Fala aí, né? Eu acho ótimo, porque aí eu vou vir sempre para gravação. Ou eu usarei, viu, gente? Eu vou dar as minhas para o Tonão usar. Exato. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, um assunto que, traz curiosidade, por dois motivos. Primeiro, nós vamos falar sobre o ciclismo indoor e as mulheres e as meninas que pedalam. Mas como assim, então? Não, nós vamos falar sobre ciclismo indoor. Não, nós vamos falar sobre ciclismo indoor e as mulheres, do indoor para o outdoor e vice-versa. Então, imagina o seguinte, você que está nos ouvindo é uma professora de ciclismo indoor ou é uma aluna de ciclismo indoor e quer migrar para o outdoor. Hoje a Paulinha vai contar sobre a sua super experiência, como foi fazer isso, um pouco empurrada por mim, mas ao mesmo tempo eu vou contar um detalhe interessantíssimo do porquê a Paulinha pedala na rua, né, quando chegar nesse momento. Mas, claro, isso é para motivar professoras a pedalar na rua e, principalmente, a vocês, professores, terem ferramentas para trazer as mulheres que pedalam outdoor para a sua aula indoor. E aqui comigo, né, deixa eu parar um pouco de falar, deixa eu apresentar ela, minha super lindíssima esposa, Paulinha Lanzilota, que é a pessoa super transformada pelo ciclismo indoor. Ela é a pessoa que viveu o tema. Ela não pedalava e, de repente, ela pedala em tudo. Conta aí, amor. Fala oi para a turma. Olá! Mais uma vez aqui para fazer companhia para vocês e com um tema muito bacana, porque é muito grande o número de mulheres que começou a pedalar, seja na academia, porque a bike é uma opção de treino cardio, isso encanta as mulheres que a gente gosta mesmo dessa suadeira, ou na rua, porque de repente foi a única opção durante aí o período de pandemia. Então, seja você a aluna da academia ou a aluna que começou a pedalar num grupo fora, você precisa estar aqui com a gente nesse podcast, você vai descobrir muita coisa. E além de, né, você hoje poder pedalar indoor, você pode pedalar indoor online comigo e com a Paulinha. Então, se você é uma pessoa que pedala outdoor e que quer ter uma bicicleta na sua casa, ou que tem uma bicicleta na sua casa, condomínio, ou até mesmo na sua academia, você pode pedalar com a gente online. Para isso, eu vou deixar um link aí depois, para você entrar em contato com a gente, tá bom? Combinado? Mas vamos começar nosso super podcast e nós vamos falar sobre... A primeira pergunta vai para ela, né? Ela é a convidada, né, gente? Eu vou falar pouco hoje, até parece. A primeira pergunta, amor, vai lá, conta para as meninas, para os meninos, para todos os professores e professoras que estão ouvindo, e alunas, né, que eu acho que esse podcast vai bombar no meio das suas aluninhas lá, como você começou a pedalar, primeiro, indoor. Como foi que você começou a pedalar indoor? Eu comecei mesmo a pedalar indoor. Antes disso, eu só tinha andado de bicicleta daquelas de cestinha, quando eu era criança. E, nossa, acho que eu não pedalava há anos, há séculos. E aí, quando eu conheci o Tonon, ele era o cara do ciclismo indoor. E eu já era professora de várias outras modalidades. Mas as aulas de ciclismo indoor, elas não me conquistavam, porque eu achava que qualquer pessoa fazia. Eu sempre falo isso, que qualquer pessoa que tenha as duas pedalar certo, pedala. Via-se de passagem que ela fazia umas aulas muito loucas, gente. Ela fazia uma aula com um professor que dava 2 músicas 7, 2 músicas 3. Na academia a aula era muito famosa, mas o professor não era tão bom assim, e aí eu entrava na aula, sofria muito, acho que eu tentei fazer 1 ou 2 aulas, e eu olhava para a perna das pessoas naquela velocidade, a minha não chegava, e aí eu não conseguia chegar no final da aula, e eu sempre fui muito treinada, então tá dentro de uma aula e não conseguir acompanhar me incomodava muito, e aí eu desencanei da bike.
Não, via-se de passagem, quem é que fica empolgado com uma aula de RPM, onde tem 2 músicas 3, 2 músicas 7? Fala sério, né, meu? Imagina o dia que a Paulinha me contou isso, o jeito que eu fiquei, né, gente? Ainda mais naquela minha época dark, né? Imagina. E aí, então, eu resolvi logo não começar a fazer aulas de RPM, mas eu fui fazer o treino de RPM sem ter experiência nenhuma com a bicicleta. Eu não tinha roupa, eu Eu não tinha fui o treinador, gente. sapatilha, Eu fui o não tinha treinador. nada. Eu ganhei tudo do Tonon e eu comecei a pedalar no treino. Então, eu não sou uma professora que fui para o treino porque eu já tinha muita experiência com a bike, muito pelo contrário, não tinha nenhuma. Ganhei tudo dentro do treino. E olha só que Louca. louca, né, meu? Além disso, né, gente? Além disso, se vocês ouvirem uns socos na mesa, é a Paulinha batendo no microfone, tá? Gente, além disso, gente, ela foi fazer o treinamento, e virou professora de RPM, né? Lá no Mix 42, né? 42, exatamente. Spaceman. Spaceman, yeah? Não? Não, era True Believer? Qual era a Não, música 3 que você não. gosta? I wanna be right by your É. side. Right Your Side. Um, olha só, gente. A partir daí, imagina o seguinte. Eu geralmente, eu dava pouco treino na época, né? Na época que a gente se conheceu, a gente dava muito treino. E depois, num determinado momento, eu comecei a dar menos treino. E aí, eu comecei a andar muito de bicicleta na rua. E aí, num belo dia, tô eu saindo pedalar, de manhã, domingo de manhã, e eis que ouço o seguinte: agora você sai, eu vou ficar aqui 3 horas sozinha, né? Eu virei e pensei comigo: vender minha bicicleta eu não vou. Então, o que eu preciso fazer? Comprar uma para ela. A sorte minha é que tinha uma bicicleta na loja, pequena, sobrando, e via-se de passagem, veio para minha casa. E aí, Mo, conta aí como você começou outdoor após essa cena. Como foi para você começar a pedalar outdoor? A gente acha que pedala indoor ia arrasar na rua, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro que na rua você precisa do tal do equilíbrio da bicicleta. O Tonão já queria que eu pedalasse de sapatilha. E eu É o não mínimo, sou né, assim gente? uma Fala pessoa. sério, né? Fala sério. É o Quem mínimo. me conhece sabe que eu prezo pelo movimento, mas que eu nunca fui um as do esporte, né? Essa coisa de toda habilidade e tal, não era muito comigo. E aí eu ganhei a bicicleta para fazer companhia para ele, e eu achava que eu ia passear igual. Eu tinha aquela minha bicicleta de cestinha, e aí não foi bem assim. Eu acho que a primeira vez que nós andamos foi o quê? 50 quilômetros? Acho que foi isso, quase Acho que a 60 com o gente andou Flávio, né? assim, é isso, a gente andou montando uma vez. Eu sentei na bicicleta, encaixei a sapatilha e fui. Só fui, nem pensei, só fui. Nós não paramos nesse dia, né? Não, a gente não parou nem um pedacinho, Não nem para beber. pedaço. Gente, eu fiquei 50 quilômetros sem beber água, porque eu tinha medo de tirar a mão do guidão e Isso é pegar a verdade, isso é muito garrafinha. verdade. Eu fui e voltei sem tomar um gole de água e com vergonha de falar ainda que eu não conseguia pegar a garrafa. E aí, quando eu voltei, eu fui tirar o pé da sapatilha, o que aconteceu? Ela não caiu. Eu caí sim. Não caiu, Eu não. caí sim. Olha só, ela chegou no lugar, nós chegamos no lugar, ela parou, desclipou, só que Eu tirei olha um pé só, só. exatamente, olha só a esperteza do povo, ela tirou um pé só. Automaticamente, a gente ficou ali conversando, não sei o quê. De repente, a perna que estava no chão, depois de 50 quilômetros tremendo em cima da bike, e ali deu uma fraquejada. E adivinha para o lado que ela pendeu? Para o lado que a sapatilha estava Gente, eu presa. caí em câmera Automaticamente, o lenta. que ela Em fez? câmera lenta. Caiu. Então, você que está assistindo esse podcast, quer começar a pedalar na rua, já use a sapatilha. Não vai sem sapatilha, não vai sem que é Tá furada. furado. Use a sapatilha, porém, tire os 2 pés do pedal quando você parar. Não, e olha só, a hora que ela caiu no chão, meu, eu vi que ela tinha estragado a fita do guidão da bicicleta dela. A minha frase ao vê-la no chão foi: pô, assim eu vou ter que trocar uma fita de guidão a cada pedal, aí vai ficar difícil, né, meu? Então, Percebam que pode também causar divórcio, porque, meu, ficar né? Toma trocando fita cuidado de com guidão isso, ninguém toma merece, cuidado. entendeu? Vamos lá, gente, ó. Então, olha só. Amor, agora conta para ela, assim, ó. Vocês devem estar pensando, a Paulinha pedala ali, aqui, né, pertinho ali com o Tonon e tal. Então, beleza. Agora eu vou dar a autoridade para a nossa super convidada de onde ela pedalou. Mo, conta para eles aí, né? Conta para a galera, para os professores,
O que o indoor, que foi como você começou, depois migrando para o outdoor de pouquinho, até onde você chegou, qual foi sua maior aventura no ciclismo de rua, no outdoor? De rua. Quais foram, né, as maiores? Nossa! Aí, uma coisa que eu posso falar antes de eu começar a comentar sobre isso é: você ter um esporte assim de rua como a bicicleta é muito mágico, porque os seus finais de semana, os seus momentos de lazer, as suas viagens, elas passam a ter outra perspectiva. Quando a gente não tem a bicicleta, a gente viaja para quê? Para comer, né? Para entrar na loja. E quando a gente tem a bicicleta, você conhece os lugares para onde você frequenta, você quer passar por ali de bicicleta, muda a sua visão, você olha para a paisagem de outro jeito. Então, andar de bicicleta outdoor, né? Pedalar outdoor, me deu chances na vida que eu nem sei se eu teria se não fosse a bicicleta. Então, a gente gosta muito de ir para Campos do Jordão Nosso e lugar preferido no é o Brasil de nosso pedalar. lugar preferido. E eu fiz muitas provinhas de serras e subidas em Campos do Jordão. E fazer as subidas de bicicleta é realmente muito desafiador, mas ela gera uma sensação de capacidade, que eu acho que é a função do esporte, mas isso na bicicleta não tem a ver com o outro, sabe? Tem a ver com você. É a É sua uma conquista, superação, é a a sua superação superação. própria. Então, subir a Serra de Campos para mim é uma coisa que eu de vez em quando eu paro para pensar se sou eu mesmo quando eu estou ali na bicicleta. Além disso, aí nós estivemos na Itália e aí eu conheci montanhas muito legais e As mais muito famosas famosas. do Giro Itália, por sinal. Pois é, lugares assim maravilhosos e que sem a bicicleta eles não têm graça nenhuma, porque tem todo um contexto, tem toda uma história ali dentro. Fora que mulheres, né, do Brasil que estão assistindo esse podcast, a sensação de viajar e praticar alguma atividade também, né, faz aquele conceito de você já não viaja e volta com muitos quilos a mais, você viaja e volta com quilos a menos. Dá liberdade para você comer uma panacota, É para você maravilhoso. comer um brioche ou um croissant de Os seus Nutella. programas passam a ser muito diferentes. Essa é a verdade. Eu acho que também deve ser assim para quem corre, mas Ou quem anda de lugar, moto, né? Enfim. passar por um lugar correndo, gente, é bem diferente de passar de bicicleta. Testem, depois vocês me contam. Olha só para vocês terem noção do que é isso, professoras, alunas ou pessoas, professores que estão ouvindo esse podcast agora, né? Imagina assim, ó, se você conhece o RPM ou se você faz aula de ciclismo indoor, você deve saber, seu professor deve dar uma música de 7, 8 minutos de subida no máximo, né? Alternando em pé sentado. Só para vocês terem noção o que a Paulinha fez saindo do ciclismo indoor, gente, e mais uma vez validando, né, o quanto o ciclismo indoor para ela foi fundamental. Quando você sobe a Serra de Campos, o melhor tempo da Paulinha equivale a aproximadamente 8, 7 músicas 7 do RPM. Então imagina você durante 49, 50 minutos fazendo força como você faz uma música de 7. É mais ou menos essa a sensação. Então, para você ver o quanto o indoor, as aulas potencializavam o pedal dela. E, olha só agora, se você pegar o Stelvio, que é uma das montanhas que a Paulinha subiu, ela levou 2 horas e 20 para subir. Isso, se a gente for pegar em músicas, não, é aproximadamente são 140 minutos, são 20 músicas sets, uma seguida da outra, subindo. Sentada, fazendo força. Na Porque maioria você das que vezes fala assim, é sentada. só pedalar em pé, bem tranquilo. Não é sentado, Para sentado. você, Porque você as que está montanhas da ouvindo, Itália são assim, ó. Você ficar em pé, você cai de e costas. se você, para você que está Fique claro ouvindo isso. e assistindo esse podcast, meu, saiba que, né, aquilo que seu professor fala que subiu em pé é mentira, porque a gente mentira. sobe 90% do tempo de uma montanha sentada. Então, mas trabalha um glúteo, ó. Top. Bom, agora conta para a galera assim, ó, qual foi sua maior aventura indoor? Porque outdoor você teve muitas, né? Muitas. E indoor, qual foi assim, ó, aquela maior, aquela que você falou, puta, essa foi foda?
As minhas maiores aventuras indoor vieram recentemente, quando o meu marido descobriu um programa, pode falar o nome? Pode. Zwift patrocina a gente. Quando o Tonão hashtag patrocina a gente, Zwift. Quando o Tonão descobriu no Zwift várias provas para a gente fazer indoor. E é maravilhoso, viu? É maravilhoso, porque o indoor é assim, você está na sua casa, você cansou, você desce, pega uma água, toma um café, tem todas as vantagens, a gente pode falar disso num outro podcast. Eu acho. E as maiores aventuras foram essas, porque, né, é uma bicicleta ali parada, você vai sem a noção do que realmente é. E por muitas vezes o Tonão me enganou. Então ele falava assim, ó, vai lá, senta, aí tem essa montanha aqui, ó. E aí você vai fazer em tanto... Gente, já aconteceu dele chegar aqui, eu tá chorando, porque não acaba nunca. Você pedala. Fui fazer alguma coisa e voltei, você ainda estava lá, né? O boneco não sai do lugar, e aí você pedala, porque simula de fato a montanha, então não adianta. Mas para você fazer isso, você precisa de uma bike com conectividade que meça watts. É isso aí. Isso é um a gente outro tem podcast. uma super bicicleta, mas é um outro podcast. E a gente fez um desafio de pedalar 500 quilômetros indoor no final do ano passado, que a gente sempre faz fora, mas por tudo que aconteceu no ano passado, a gente fez dentro de casa e foi bem desafiador também. A gente prezou pela segurança, porque a gente não sabia como nos comportaríamos fora por tanto tempo sem pedalar na rua. E aí que a gente acabou fazendo. Mas são aventuras para você ver que pedalar indoor não é boring, não é chato. Depende muito do contexto, porque eu acho que você que está assistindo, você deve falar, meu Deus, que loucura, lá pedalar 1 hora, 2 horas em casa, ou 500 quilômetros. E, na verdade, não é nada do que você está pensando. Quando você tem o programa, você tem o percurso, é muito diferente, pode ser muito legal. Pode, inclusive, motivar você, que tem medo de pedalar na rua, a fazer pequenas provas de ciclismo. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que prova não é para ela e ela pode fazer indoor. E aí você vai ganhando confiança. Hashtag fica a dica, tá ligado, gente? Hashtag fica a dica. Agora, Mon, conta aí, qual foi a razão, né? Qual foi? Eu tô com o meu roteiro aqui, viu, gente? Sim. Qual foi a razão pela qual você começou a pedalar indoor? Para fazer companhia para você. Fez e porque também eu era professora, grande parte das aulas da academia são de bike. Aliás, se tem uma grande deficiência dentro das academias, é um bom professor para trabalhar dentro da sala de bike, porque são muitas aulas na semana, poucos professores verdadeiramente bons, e quando acontece alguma coisa com um professor bom, fica um buraco ali. Então, como professora de bike, eu fui muito empreendedora. Eu falei, não, eu vou fazer esse treino aqui, eu vou ter muita chance. Eu fiz o treino, eu trabalhava há pouco tempo na academia. E então eu achei que aquilo fosse me abrir muitas portas, o que de fato aconteceu. Porque gosto de dizer isso aqui, ó. Pouco tempo depois que eu fiz o treino, eu recebi uma proposta de um clube para dar aulas de bike. E toda a minha carreira alavancou muito depois disso. Então, é aquela coisa assim, ó, eu não fui para o treino indoor porque alguém precisava, mas eu fui porque eu vi naquilo uma chance de empreender na minha carreira. E deu muito certo. E ó, via-se de passagem, e nem gente. Era tão famoso, né? Quanto era agora, não tinha super estúdios, nada disso. Via-se de passagem, isso que eu ia falar agora. O ciclismo indoor é uma excelente porta de entrada para qualquer professor, instrutor que sonhe em trabalhar numa academia, ou grande, pequena, ou enfim, que sonhe em viver da ginástica. Por quê? Como a Paulinha disse, as aulas de bike sempre tem muitas aulas de bike nas academias, sempre. Né? Aula de bike não é uma aula que tem pouco, sempre tem muito, pelo menos deveria. Segundo, você tem uma sala só para ela, isso dá a condição de ter mais possibilidades, você pode crescer com isso. E também traz o conhecimento para você talvez trabalhar como personal bike, como coisas desse tipo que a gente também já está preparando um material para falar sobre empreendedorismo para vocês a partir de 1 de outubro, então fica ligado. Agora, antes do Tonão falar na próxima, eu queria falar uma coisa bem baixinha aqui para vocês, que na verdade ele não precisa escutar essa parte. Como mulher, eu pensava assim, ó, aula de bike, se eu der muitas,
Imagina o que isso vai fazer por mim em benefício próprio, porque eu sei que você pode estar aqui assistindo esse podcast e pode estar assistindo ou como professora ou como aluna. E fala, caramba, eu vou dar uma aula que eu vou ficar mais condicionada, é um super treino, vai me deixar com a perna e com o bumbum mais bonito e mais magra. E ainda vou ganhar dinheiro com isso. Então, você que é aluna, você não vai ganhar dinheiro com isso, mas você vai ganhar tudo isso. E você que é professora, você junta as duas coisas. Empreendedorismo feminino nesse exato momento, gente. Então, Verdades que precisam ser ditas. Você que é professor e dá uma ou outra aula, se você aumentava. Segundo, em benefício próprio. Benefício próprio, exatamente. Muito bom. Muito boa essa cara, amor. Mais uma dica aí, depois eu preciso anotar tudo isso para gravar uma aula de empreendedorismo feminino. Você pode me convidar mais vezes. Empreendedorismo feminino no ciclismo indoor. Vamos lá. Bom, pensando assim, ó. Não, eu estava pulando uma pergunta importante. Qual foi a maior dificuldade para o outdoor? Você pedalava bastante, indoor, tal, começou a dar muita aula, começou a ficar mais condicionada. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou do ciclismo indoor para o ciclismo outdoor? Quando eu não pedalava na rua antes de pedalar na academia. Então, vamos olhar por esse prisma. Na academia, quando a gente está numa subida, o que você faz? Você aumenta a resistência da bicicleta para ela ficar pesada, para você ficar em pé. As coisas na minha cabeça, o meu mundo particular, né, meu universo particular, ele é muito prático. O que eu faria quando estivesse na rua? A mesma coisa. Deixaria a bicicleta bem pesada para quando eu estivesse na subida eu ter mais controle sobre o pedal. Então, para mim, né, vamos ter paciência com a Paulinha. As coisas eram assim. Então, eu também tinha que aumentar a resistência da bicicleta para conseguir ficar em pé e o contrário, e na vida real isso é o contrário. Gente, na subida ela pedalava pesado. Eu pedalava mais pesado e ninguém acreditava que eu conseguia, né? Porque eu só conseguia, porque de fato eu era muito condicionada das aulas de bike na academia. Mas na minha cabeça isso funcionava o contrário e eu demorei muito para entender. E também o sistema de marchas para mim não faz sentido até hoje. Quando sobe, desce, quando desce, sobe. Eu sempre erro e tá tudo bem, viu? Você que é mulher que tá aqui me assistindo, o Tonon, quando era adolescente, tinha muitas bicicletas com marcha. Jura? Eu, quando era criança, eu tinha bonecas, não é? Minha mãe me dava quebra-cabeça. Eu não tinha bicicleta com marcha, que eu tinha que entender como é que aquilo funcionava. Nem você, a gente não é obrigado a saber nada disso. Para começar. Então, isso para mim era muito confuso, porque eu saí do indoor para o outdoor. Mas eu acredito que quando você, mulher, faça o contrário, você sai do treino fora e vai para dentro da academia e também deve sentir muita dificuldade na hora de regular o percurso quando você está na bicicleta. Fale sobre isso com seu professor, porque essa relação entre subidas e retas muda quando a gente sai do outdoor para o indoor, costuma ser inverso. E aí pode ser que você, quando começa a pedalar na academia, acha aquilo tudo muito bobo, porque você não consegue sentir, de fato, qual é o treino a ser feito. Fica a dica, gente. Mulheres, cuidado ao saírem. Eu acho que esse é o primeiro super insight desse podcast, né, desse vídeo que você está assistindo. Cuidado ao saírem para pedalar, meninas, sozinhas, tá bom? Cuidado ao sair sozinhas. Acho que o primeiro insight aqui procure sempre um grupo. Por exemplo, existe um grupo muito famoso, se você é de São Paulo, chama Lulu Five. Assessorias, são né? assessorias. É uma assessoria feminina especializada em mulheres. Elas, fora as roupas que são maravilhosas, cara, fiquem ligados nisso. Segundo, procurem sempre ter uma pessoa que sabe pedalar do lado de vocês. E terceiro, cuidado aonde vocês vão sozinhas, porque afinal são meninas. E, o mundo hoje é um mundo mais que tem mais malvadezas, vamos dizer assim. Então, você tem que ficar muito ligado. Então, esse é um grande insight vindo disso que a Paulinha falou. Aprender a relação de marcha, andar em grupo. Porque cai, viu, gente? Porque cai, isso pode te machucar. E sempre acompanhado, gente. Procura estar sempre acompanhado quando você for fazer um teste outdoor. Você acha que vale a pena para essa mulher perguntar para alguém, de repente, dentro da academia? Às vezes, seu professor pedala indoor e outdoor. Às vezes, tem um grupo de mulheres na sua academia que pode fazer isso. Que você não conhece. Exatamente. Agora, o que foi fundamental para você na transição? O que foi assim,
o ponto da virada, que ajudou muito você de fora, de dentro para fora, né? Tipo, aquilo que você falou assim, pô, se não fosse isso, eu não conseguia pedalar na rua. Sim. Dentro, a gente não tem medo da intensidade. Porque quando você está no ciclismo indoor, você testa os seus limites para que você não chegue neles quando você está outdoor. Então, quando você está dentro da academia, você vai colocar uma resistência que você jamais vai colocar quando estiver na rua. Você vai pedalar tão rápido que você jamais vai chegar na mesma velocidade quando estiver na rua. E isso vai te dar segurança. Sabe aquela coisa? Porque passava na minha cabeça, e eu tenho certeza que passa na sua, que você não vai aguentar. Que vai chegar uma hora do caminho que você vai querer voltar e você não vai aguentar voltar. Porque isso muitas vezes passou na minha cabeça. Então, saber até onde o meu condicionamento conseguia ir dentro da bike, porque lá na academia você dá o seu máximo e quando não der mais, você diminui a resistência, você para, diminui a intensidade e tá tudo bem. Isso faz você conhecer o seu condicionamento e melhorá-lo. Quando você tá na rua, você pode sprintar e não voltar. Se você já passou por isso muitas vezes dentro da academia, você sabe exatamente até onde você pode chegar e vai conseguir ganhar confiança para conseguir pedalar cada vez melhor fora. Mas você vai testar isso dentro. Ó, e vamos lá, vou aproveitar mais um super insight, hein? Ó, Mas vamos lá, eu sou cheia de insights. não, na verdade ela fala o insight, bem, eu que tenho o insight, tá, gente? Ó, aproveitando para falar das nossas lindas camisetas, se você está no podcast, no Spotify, vai lá para o YouTube ver nossas lindas camisetas hoje. Turma, presta atenção. Eu estou sabendo que quem assiste aqui, ó, ou ouve no Spotify e depois fala para o Tonon que viu a camiseta aqui, tem até um descontinho para comprar. Pode usar o Paulinha, usa o cupom Paulinha. Paulinha, isso. Usa assim. Gente, olha só, uma coisa que a gente fala muito e tem a ver com isso que a Paulinha disse é o seguinte, quando você vai para a academia treinar, você está treinando o seu condicionamento. E a aula de ciclismo indoor, como a Paulinha disse, te dá muito condicionamento, te dá muita noção de condicionamento. Mas que quando a gente treina dentro da academia, eu sempre falei isso, as pessoas falam assim, mas você vai treinar na rua? E eu treinar na rua, na rua eu vou curtir, na rua eu vou conversar com as pessoas, na rua eu vou passear, vou olhar os lugares, enfim. Por quê? Porque eu treino dentro da academia. Então, na rua, como a Paulinha disse, você não vai fazer o que você faz dentro da aula, porque dentro da aula é um formato de treino para te deixar condicionado para você pedalar na rua. E é isso que você precisa se atentar, é isso que o seu professor precisa saber. Por isso, gente, que a gente fala tanto de aulas com metodologia, porque uma aula com metodologia, ela sabe exatamente o que ela está fazendo para que você consiga ser uma pessoa mais condicionada, não tenha sobrecargas desnecessárias, não tenha exageros para que você consiga depois ir para a rua e conseguir fazer o que a Paulinha falou. Profissionalmente falando, treinos aleatórios geram resultados não mensuráveis. Não mensuráveis, exatamente. E aí você não sabe se você está melhorando ou não. Isso é bom de fazer uma aula que tenha uma estratégia de treinamento. Então, acho que isso é fundamental. E tem outra, né? Se você está pedalando fora e nunca fez uma aula dentro da academia, você está perdendo a chance de curtir muito mais o seu pedal da rua. Porque quando a gente não tem condicionamento e quer ganhar esse condicionamento já pedalando na rua, a gente sofre demais, gente. O banco é ruim, acaba o seu fôlego, a sua perna não tá forte. Você se adapta às situações que você vai viver. E aí, quando você complementa o treino dentro da academia, quando você sair para pedalar na rua, puxa, você vai conseguir olhar a paisagem, você vai conseguir conversar com as pessoas, você vai ter tanta segurança para pedalar que vai ficar legal. Você não vai pedalar na rua para sofrer. Eu sempre deixo isso muito claro. O pedal da rua, para mim, é o lazer. Exatamente. É para ser um momento gostoso. Muita gente fala assim, às vezes eu convido a pessoa para ir pedalar comigo, a pessoa, eu não, você vai largar o para trás. Eu falo, velho, largar você para trás para quê? Treinar forte, eu treino na academia. Eu treino na minha bike indoor, eu treino no Zwift.
Eu treino lá forte, porque aqui eu quero passear com a minha bicicleta, eu quero sentir o vento no rosto, eu quero curtir o momento. Acompanhar o grupo, se você pedala com grupo, sabe? Sem tanto sofrimento. Então, eu acho que é assim, ó, vale muito a pena. Se você gosta de Muito pedalar, legal. você vai gostar ainda mais. E ó, hashtag fica a dica, procurem metodologias que ajudem você a ser mais condicionado de forma inteligente. Você sabe que eu falava sempre para quando alguém ia começar a pedalar na rua e já fazia aula com a gente de RPM, eu falava assim, ó, você vai achar pedalar na rua bem mais fácil. Com certeza, eu também acho. Também acho. E aí vem a pergunta: o que te motiva a pedalar indoor para o outdoor? Acho que tem a ver com isso que você acabou de falar. Não sofrer, é isso. Fazer do treino outdoor o meu momento de lazer. Então, eu treino dentro da academia para ter tanto condicionamento, para que eu consiga... Imagina, gente, você tá em Campos do Jordão e precisar descer da bicicleta e voltar para o carro, porque você não aguenta fazer a subida. Imagina uma pessoa descondicionada que perde a chance de caminhar por uma cidade incrível, de fazer trilhas, de subir degraus, porque ela não tem condicionamento para isso. A relação é a mesma. Então, pedalar dentro da sala, quando eu vou para fora, eu consigo subir montanhas que talvez não conseguisse se eu não treinasse para isso, e eu ia perder uma chance incrível, incrível, de chegar no topo de uma montanha cheia de gelo, aquela coisa maravilhosa, com a minha bicicleta. Exatamente, gente. E olha só, né? Ó, mais uma super deixa aí, né? Durante 3 anos, aproximadamente, eu e a Paulinha, nós treinamos a equipe de mountain bike da cidade de Araras. E tinham homens, eles acabaram trazendo as mulheres para pedalar indoor. E hoje elas são parceiras deles nos pedais outdoor. Então, olha que massa que é isso. A equipe de mountain bike que achava que pedalar indoor era boring, era chato, eles acabaram ficando, eles só treinavam indoor durante a semana, não treinavam mais outdoor durante a semana. O condicionamento deles mudou absurdamente. Isso motivou as esposas, motivou eles a trazerem as esposas, namoradas, enfim, para dentro. E hoje elas são parceiras de ciclismo deles, porque elas ficaram tão bem condicionadas por causa do ciclismo indoor que elas acabaram virando ciclistas outdoor. Você sabe que eu sempre falava isso, né, para os homens da academia. Eu falava assim, ó, você pegar a sua esposa e colocar ela em cima de uma bicicleta, na rua, com você, com medo de pedalar, descondicionada, não sabe sentar no banco, não trabalha fortalecimento abdominal. Tipo, ela não tem noção nenhuma. Meu, você quer destruir o seu casamento. Além do que, provavelmente, ela vai uma vez só. Ela vai odiar e nunca mais vai. Aí você não vai conseguir entender por quê. Agora, imagina se fosse o contrário. Faz todo sentido, né? Ia ser muito mais prazeroso. Aí, Mo, já emenda esse papo aqui. Qual seria a sua principal dica para uma mulher, né, meu, que está para as meninas que querem, né, ou ir do indoor para o outdoor ou do outdoor para o indoor? Bom, uma coisa só soma a outra. Nunca é uma competição. Um não é melhor do que o outro. Cada um tem um objetivo, seja melhorar o condicionamento ou a forma de você treinar para que você renda mais quando você está fora. E se você já pedala fora, ter momentos para ter uma opção de treinar indoor, porque você não pedala quando está chovendo, você não pedala quando está frio. Às vezes, sair quando a gente está naqueles dias de menina também não é legal. E aí você não precisa deixar de treinar, você pode muito bem fazer um treino bem feito indoor. Outra coisa que a gente não falou, mas que vale a pena ressaltar, é que na bicicleta fora, você não consegue corrigir o seu posicionamento com segurança. Quando você está numa bike indoor, num bom ajuste, cabe dizer, né, conversa E um sempre... bom professor, um bom instrutor, professor que saiba ajustar essa bicicleta para você, você vai usar o abdômen, você vai aprender direitinho, a Deus queira que sim, a gente está aqui, ó, na torcida. Como a gente senta no banco da bicicleta para você não voltar, não achar... Sabe isso aí que você acha? Que você voltar toda assada, morrendo de dor no bumbum, é normal? Não é normal. Não é normal. Isso não deve acontecer. Exatamente. E se isso está acontecendo, pode me chamar aqui, o Tonão vai deixar meus contatos, que eu te ensino. Saber sentar no banco da bicicleta é primordial. Tanto para homens quanto para mulheres, mas a gente está falando aqui entre mulheres, e ter o controle do abdômen para isso. Você não consegue isso fora.
Você treina dentro para usar isso fora. E olha só, gente, se você, professora, professor, está ouvindo esse podcast, ou caiu esse vídeo na sua timeline no YouTube, meu, fica ligado no canal, se inscreve no canal, porque ativa as notificações, começa a seguir esse podcast, porque toda semana tem uma dica nova. A função desse podcast é ajudar as pessoas a pedalarem mais, a ajudar os professores a terem mais dicas, terem mais ferramentas para ajudar os alunos para ter mais alunos, porque sempre é isso, sabe? Tipo, a ideia é que quanto mais você sabe, mais você pode fazer. E se você sabe essas coisas que a Paulinha está dizendo, putz, para você trazer uma pessoa de fora para dentro, para você levar uma pessoa de dentro para fora, Não, quantas tudo vezes, isso melhora. gente, eu fechei a porta da academia com as minhas alunas dentro e fui mostrar para elas, na prática, como é que a gente sentava no banco. Quantas vezes? E isso trouxe as pessoas para minha aula, porque não era só sentar ali e gritar e pedalar. Não, é de fato fazer com que aquele momento sirva para o aluno aprender certinho o que ele tem que fazer. E ó, uma super dica, gente, uma super dica. Essa é a dica do Tonon, tá? Eu perguntei a dica da Paulinha, mas a dica do Tonon. Cara, procure professores extremamente dedicados, apaixonados, que estudam, que buscam cada vez mais saber sobre a aula que eles dão, saber mais sobre isso que a gente está falando, porque às vezes você pega um professor, meu, que só fica lá, subiu, acelera, sentou, esse professor não fala nada do ajuste para você, ele não te corrige, ele não te fala o que você tem que fazer na aula. Meu, procurem professores que levem você a tudo isso que a Paulinha está falando, a saber como sentar, a saber como se posicionar na bike, a saber exatamente a relação entre as coisas que realmente durante a aula ensine vocês a pedalar. Então, busquem essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas extraordinárias, que fazem o básico bem feito e já estão procurando mais para ajudar vocês, sempre, tá bom? Essa é a dica do Tonão. Agora, amor, o que você diria para uma mulher, uma menina, né, que quer, uma menina que pedala na rua, né, que pedala na rua, e que você quer trazer ela para o ciclismo indoor. Vamos lá, vamos ajudar os professores e professoras. Não, imagina assim, ó, você viu uma menina pedalando na rua, conhece, sei lá, e aí você vai abordar ela e falar sobre o ciclismo indoor para trazer ela para a aula. O que você diria? Gosta de pedalar? Sofre quando está na rua? Sente que precisa melhorar? Então, pelo menos uma vez por semana, você precisa de uma sessão de treino indoor. Busque uma academia, um professor que possa te ajudar com os treinos indoor, porque não dá para mensurar o quanto você vai melhorar. Então, se você gosta, se isso se pedalar fora também para você é o seu momento de prazer, vai te ajudar demais. Ó, a Paulinha foi para uma dor, né? Então, a Paulinha falou de uma dor aí, normal das meninas, né? Tipo, pô, se você gosta aí e quer melhorar, quer ter mais resultado, né? Ter mais resultado, melhorar é uma dor, todo mundo quer ter mais, né? Agora eu vou falar para vocês de um mega desejo. Um mega desejo é o seguinte, vou contar uma história. Uma vez nós fomos fazer uma prova em Campos do Jordão. Né? Chegamos lá em Campos do Jordão. Como é a Bianca, essa é para você sempre. Sempre que lá vem história, mas a história é dela, tá? Não é minha, não. A história é dela. Aí um dia fomos lá fazer a prova, tal, eu e ela sempre largávamos lá no final. Afinal, para nós, o legal da prova era sempre subir a serra de Campos do Jordão e não ganhar nada, né? Eu cheguei a fazer 21º geral, né, uma vez, mas o legal era sempre subir a serra, cada dia melhor. Aí a gente largava de boa no começo do percurso, não tinha muita pressa, não sei o quê. Mas a hora que chegava na serra, tanto eu quanto a Paulinha, realmente a gente fazia força. A gente ia lá para subir a serra melhor que nós podemos. E aí, para vocês, meninas, né, que tem sempre aquele amigo trouxa que pedala, que fica, vocês estão para trás, vocês estão para trás, vocês estão para trás. A Paulinha, através do ciclismo indoor, passava uma pancada de homem subindo a serra. E aí ela ouvia assim a hora que ela passava do lado. Esse ano eu não treinei muito. Esse ano eu não consegui treinar, tal. Por quê? Porque vinha uma menina toquinho passando de bicicleta e eles não conseguiam nem chegar perto. Tentavam, mas nem chegar perto eles chegavam. Então, para vocês, mulheres que estão aí assistindo a gente agora, professoras, e que querem usar um argumento, chega naquela aluna e fala, tem um cara que sempre deixa vocês para trás, vem fazer aula comigo,
porque você vai deixar ele para trás um dia. Eu garanto. Cláudio Tonon garante, tá bom? Essa é a do Tonon. Ele fala isso só porque ele é competitivo, eu sou zero, viu, gente? Isso aí. Mas ó, se eu fosse Você é tão competitiva quanto eu seguiria sou, a Paulinha, seguiria a Paulinha no Instagram, Mulheres, porque a Paulinha trabalha com análise de perfil comportamental. E lá ela identifica, nessa análise, ela vê o perfil comportamental das pessoas e como isso pode potencializar resultados, seja para emagrecimento, performance ou qualquer que seja. E quando você sabe qual é seu perfil, você trabalha da melhor forma. Então, ó, você, professora que está ouvindo isso, indica a sua aluna para fazer uma análise com a Paulinha, porque a Paulinha manda o laudo para você. E aí, olha que louco, gente. Quando você sabe o que a pessoa é, você trabalha em cima dela para ela ter o resultado. Então, por exemplo, imagina, se você desse aula para mim e ficasse assim, ó, o importante é competir, eu ia falar assim, eu vou trocar de professor. Porque eu preciso da competição. Enquanto, se fosse com a Paulinha, o contrário era verdadeiro. Então, agende sua análise de performance. Vou deixar o link aqui embaixo também, para você entrar em contato com a Paulinha para agendar sua análise de performance, análise de perfil comportamental. Bom, uma mensagem final. O que você diria, uma mensagem final sobre tudo que a gente falou, para quem está nos ouvindo agora, para os professores de ciclismo indoor? Manda esse podcast para os seus alunos, principalmente se você é um professor ou uma professora que está muito alinhado com tudo isso que a gente disse agora. E se por um acaso a gente falou alguma coisa aqui que você quer saber muito mais, já se inscreve no canal aqui embaixo, já curte esse vídeo, fique em contato comigo e com o Tonon, porque a gente pode te ajudar com outras coisas. Exatamente. Pô, super dica, exatamente. Manda isso para o seu aluno, manda para o seu amigo que pedala, para ele ouvir. Fala porque assim, às vezes a gente fala, né? Eu entendo você, viu, professor? Às vezes você falando, você tem poucas oportunidades disso, e por você já ter o contato de professor com aluno, você dizer é mais do mesmo, sabe? Ele não te leva muito a sério. Mas se você manda um material para o aluno que complementa tudo aquilo que você diz, a gente confirma o que você diz diariamente. E aí esse aluno vai começar a te ver com mais carinho, como uma com pessoa mais que busca mais autoridade. informação, que sabe mais, que quer ajudá-lo realmente. Então, ó, vamos lá. No link aqui, ó, abaixo aqui, né, na descrição desse podcast ou no YouTube, se você estiver vendo, vai estar 2 links, tá? Um link que vai entrar em contato com a Paulinha, tá bom? Vai entrar em contato com a Paulinha se você quiser saber mais sobre a análise de perfil comportamental. Primeira coisa. Segunda coisa, vai ter um link onde você vai entrar em contato comigo. E nesse link, você entra em contato comigo para você saber mais sobre as lindas camisetas que estamos usando Mas agora. lembra que é só se usar o cupom com o meu nome. Tem que mandar a mensagem para mim assim, ó, eu quero a camisa da Paulinha, tá bom? E, né, para fechar, né, vai estar as nossas redes sociais aqui embaixo. Sigam a gente, a Paulinha é especialista, é uma mentora de emagrecimento e, o negócio dela é ajudar mulheres a perderem de 5 a 10 quilos em apenas 45 dias, através do perfil, sabendo o perfil comportamental e sem neuras, sem estresse. E por que não colocar bike, né? Exatamente, a bike é uma ferramenta super ferramenta para isso. E se você quiser, é só você mandar uma mensagem aqui nesse vídeo ou nas redes sociais para poder fazer uma aula indoor comigo. Então, mais alguma coisa, não? Não, acho que é isso. Pedalem, gente, pedalem. Pedalem, pedalem. Se você está precisando de motivação, pedala e se coloca desafios. Se você está precisando de um esporte diferente, se você está com saudade, se você gosta da suadeira, se você quer emagrecer, se você quer se sentir um atleta, eu acho que a bike ela pode te ajudar a resolver muitas coisas. Se você está estressada e de repente precisa de uma atividade para melhorar o estresse, pedalem. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio do podcast do Professor de Ciclismo Indoor, toda segunda-feira, aqui no YouTube ou no seu tocador preferido. Sigam nas redes sociais e fiquem ligados, porque a partir de 1 de outubro vem muita coisa legal por aí. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau!